A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nesta noite, com todos que estão aqui presentes na igreja, assim como todos que estão nos assistindo pela internet. A igreja esse mês está com um tema, no mês da família, bem forte, bem impactante. Famílias que influenciam a sociedade. E famílias que influenciam a sociedade são fiéis. E a gente vai ter como texto áureo de hoje, lá em Êxodo 20, versículo 14, que diz: não adulterarás. Esse vai ser o nosso texto áureo da mensagem desta noite. Famílias que influenciam a sociedade são fiéis. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia que o Senhor está nos dando, por mais essa noite, nosso Deus, por podermos estar aqui na Tua casa. Te pedimos em especial que o Seu Santo Espírito possa estar falando aos nossos corações. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Famílias que influenciam a sociedade. A gente pode pensar que esse tema está falando para a família do lado, né? A outra, não a minha. Mas na realidade, esse tema ele tem que falar para a família de cada um de nós. Nós temos que ser famílias que influenciam a sociedade no mundo de hoje. Principalmente nós que somos famílias cristãs. Temos que ser influenciador, porque assim a Bíblia nos determinou. E se nós pensarmos em família, a gente vai retroceder lá ao passado e vamos ver que, na realidade, a família é a primeira sociedade instituída por Deus, formada no universo, e mais ainda, cujo sócio majoritário deve ser Deus. E se a gente for pensar nisso, a gente vai lá em Adão e Eva, a gente vai ver que Deus, quando criou Adão, viu que não era bom que ele estivesse só, que faria uma disjuntora. E assim o fez, e formou ali a primeira família. E é impressionante que Deus fez a família, criou a família, mas muito mais do que isso, Deus foi quem realizou aquele casamento, e Deus foi quem foi a testemunha daquele casamento. Olha só que maravilha que Adão e Eva tiveram, dessa bênção de ter Deus como realizador do seu casamento, e como testemunha do seu casamento. A gente está colocando isso para que a gente possa perceber a importância que nós temos que ter quando nós falamos sobre família. Se nós adiantarmos um pouquinho mais, nós vamos chegar lá em Abraão, e a gente vai ver lá em Gênesis 12 uma promessa maravilhosa que Deus fez: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Oh, glória! Eu quero fazer parte disso. Eu quero que a minha família faça parte disso. E olha que nós estamos falando do passado ainda. Porque, infelizmente, se nós viermos agora para o presente, um pouquinho mais, né, na nossa contemporaneidade, a gente vai ver que, na realidade, a família se afastou um pouquinho desse pensamento, desses desígnios, da vontade de Deus, quando idealizou a família. Porque hoje em dia muitos pais e mães buscam a segurança às vezes na cultura, buscam a segurança da família através de um bem-estar social, do dinheiro, buscam através do trabalho, buscam através da educação, da ciência, ou seja, a família busca outros parâmetros para que possa sustentar a base familiar de suas vidas. Mas a realidade a gente vai ver, se a gente for, como a gente viu aqui, começar a ver desde o passado, a gente vai ver que na realidade somente Deus tem que ser o nosso refúgio. Somente Deus tem que ser o refúgio da família, a fortaleza, aquela rocha firme na qual nós temos que construir a nossa morada. Aquele socorro bem presente na hora da tribulação, amigo para todas as horas, consolo nas aflições. Somente Deus pode
ocupar esse espaço que às vezes nós estamos procurando em outras atividades que não é o Deus propriamente dito. E aí advém um monte de problemas, vem a crise. E o que nós temos visto hoje são famílias em crise. E a gente pode perguntar aqui, quem são os culpados sobre isso? É Deus? Será que nós temos como culpar Deus quando instituiu a família e fez aquele projeto lindo e maravilhoso lá no Jardim do Éden? Ou será que somos nós que, através da nossa vontade, do nosso querer, do nosso eu, temos procurado outras formas de preencher a lacuna que tem que ser do nosso Deus? Não estamos sendo fiéis aos ensinos da palavra. São razões de estarmos, então, perdendo alguns valores na família. Valores que devem reger o nosso seio familiar. Famílias que influenciam a sociedade são fiéis, com certeza terão que ser. E eu quero conversar com os irmãos aqui sobre alguns valores desses que nós estamos perdendo enquanto família. E o primeiro valor que eu quero conversar com os irmãos é o valor respeito. A família está perdendo o valor respeito. Certa vez escutei que quando o respeito acaba, tudo acaba. Eu já escutei sobre isso. A dignidade então tem que ser para todos. Marido, mulher, filhos. Temos que saber que onde começa o nosso direito e aonde começa o direito do outro. É família, é grupo social. Não é um ser sozinho que vai fazer e pensar e realizar aquilo que lhe der na cabeça. Esse respeito, então, ele tem que ser aprimorado a cada dia, entre os cônjuges, entre os pais, entre pais e filhos. Devemos lutar para que o entendimento seja a tônica verdadeira na nossa família. E temos que ter a percepção que esse valor vale mais do que ouro. Então, um dos valores que a família tem perdido é o valor respeito. O segundo valor que eu quero conversar com os irmãos aqui é que a família está perdendo o valor altruísmo. O apóstolo Paulo, lá em Romanos 12, versículo 10, diz o seguinte: amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. O egoísmo, infelizmente, tem dominado o nosso seio, o seio familiar. Ele tem entrado dentro da família e os seus componentes, então, através dessa perspectiva, têm buscado cada um o seu próprio interesse. Eu não sou tão velho assim, mas sou de um tempo ainda que pai, mãe, filhos sentavam à mesa para almoçar, para cultuar, para realizar conversas. E hoje em dia, nesse corre-corre que a sociedade nova tem imposto à família, nós temos perdido essa oportunidade de poder sentar e conversar, saber qual é a perspectiva de cada um ente daquela família. E através disso começam os conflitos, porque na realidade, cada um começa a olhar para o seu próprio umbigo. Cada um começa a ver que na realidade o seu mundo familiar é só o meu mundo, o meu eu, e não o nosso, a nossa família, nós todos. Nós começamos a individualizar isso e a gente começa então a perder esse valor. Eu tenho e quero os outros que se virem. Nós temos escutado isso. Se eu tenho, babau, não me interessa se a minha família tem desejo, se o meu irmão quer, se a minha mãe quer, se o meu pai quer. Não interessa mais isso. Estamos esquecendo que, segundo o grande mandamento deixado por Jesus, Jesus deixou 2 mandamentos entre nós: amarás o teu Deus de todo o teu coração e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então eu tenho que olhar o meu próximo não como um ser que não faça parte de mim, principalmente falando de família, mas eu tenho que olhar o meu próximo como se ele fosse algo que eu tenha que amar como a mim mesmo.
Isso muda toda a perspectiva desse valor. Isso faz com que esse valor tenha realmente uma importância muito grande. E o terceiro valor que eu queria conversar com os irmãos nessa noite é o valor obediência. A família tem perdido o valor obediência. A vida e o mundo não ensina, meus irmãos. A vida e o mundo perverte, infelizmente. E é na família que a gente vai buscar a educação. É na família que nós temos que educar os nossos filhos no caminho que se deve andar. Mas infelizmente nós estamos terceirizando isso, mais uma vez por culpa nesse mundo social atual, na qual a mãe trabalha, o pai trabalha, às vezes não tem tempo para se dedicar com bastante tempo à sua família. E aí eles começam a perder essa perspectiva e começam a terceirizar a educação dos filhos. Com 6 meses já estão numa creche. Quem está dando a educação é a professorinha da creche. Daqui a pouco está no primário, na minha época era primário, hoje em dia eu não sei mais qual é o termo que se usa, 1º grau, 2º grau, mas enfim, daqui a pouco vai para a escola e aí a gente começa a querer que a escola eduque meu filho como eu penso. Nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos para a igreja, achando que é a igreja que tem que educar os meus filhos no caminho que devem andar. Não sou eu não tenho tempo para isso. O único tempo que eu tenho é o meu domingo. O meu domingo é para descansar, porque na segunda-feira começa a correria de novo. E aí a gente leva para a igreja como vou ter um paz e sossego, porque agora eles vão estar lá na igreja, quem vai estar cuidando deles é a professora, a líder das crianças. Ou seja, nós estamos terceirizando a educação dos nossos filhos e querendo que os nossos filhos tenham a mesma educação que eu tenho, mas como se eu não passo para eles? É na família que se molda o caráter, se prepara os cidadãos. Portanto, sejamos obedientes como pais e exemplo para a vida de nossos filhos, porque obedecer é melhor do que sacrificar. E o quarto e último valor que eu quero conversar com os irmãos aqui nesta noite, que a família está perdendo, é o valor perdão. Hoje nós vivemos uma época dos descartáveis, não é verdade? Escangalhou, joga fora, compra outro. E dentro da família isso tem sido levado também. Vamos juntar, se der certo Deus, se não der a gente separa e está tudo certo. Pensamento pequeno, irmãos. Se der defeito, joga fora, vamos fazer outro, vamos comprar outro, vamos idealizar outro. E não é assim. Não está havendo a boa vontade de ouvir, de dialogar dentro da família, de andar uma milha a mais. Poxa, se temos um probleminha, vamos andar uma milha a mais, não vamos deixar que aquele probleminha, às vezes, seja um empecilho que transforme numa muralha intransponível. Perdão é o elo das gerações que se amam e desejam seguir o exemplo de Jesus. Nós não temos exemplo maior de perdão do que o exemplo de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é Deus perfeito, imaculado, esteve aqui nesse mundo para cumprir a promessa de Deus. O cumprir a promessa de Deus teria que fazer com que Jesus levasse sobre si todos os nossos pecados. Foi Ele que levou para aquela cruz o meu pecado, os meus erros. E Jesus, naquela aflição tremenda, daquela morte horrível, num momento Ele chega e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E às vezes, por causa de um grão de areia, a gente cria uma celeuma tão grande dentro das nossas famílias, que nos impede de perdoar. Que nos impede de fazer com que nós nos seguemos desse exemplo de Jesus Cristo. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem.
Se Ele perdoou toda a maldade e sofrimento durante seu ministério e até a morte, o que é que nós temos que então que pegar como exemplo para a nossa vida, para a nossa família? O que é que nós temos que levar para o seio do nosso lar? Ele fez tudo por amar a humanidade e desejou dar ao homem condenado a vida eterna a possibilidade de escolher o seu amor, o perdão ou permanecer no pecado. Esse é um valor tão importante dentro das nossas famílias, que tem se perdido e que tem feito com que as nossas famílias não sejam influenciadoras da sociedade, que tem feito com que as nossas famílias não sejam fiéis, que tem feito com que nossas famílias se deteriorem, se desagreguem, tem feito com que pais deixem um ao outro, marido e mulher, tem feito com que pais abandonem os filhos, e os filhos abandonem os pais, porque nós não estamos perdoando um ao outro, nós estamos jogando a nossa família no lixo. No mundo, Jesus disse que teríamos lutas. Jesus não enganou a nós quanto a isso. Jesus foi muito claro que no mundo nós teríamos tribulações, mas nos disse também que nós teríamos que ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E através de Jesus Cristo nós também temos possibilidade de vencer as nossas adversidades. Nós temos capacidade de fazer com que a nossa família seja uma família influenciadora da sociedade. Podemos afirmar que é verdadeira a afirmação do Mestre, mas ele disse que também poderemos vencer, e desta forma a família fiel a Cristo pode ser feliz, seja quais forem os problemas. Não vai importar o tamanho do problema, o tamanho da tribulação, se nós tivermos as perspectivas e não deixarmos que esses valores sejam perdidos, a nossa família será bem-sucedida, a nossa família será influenciadora da sociedade, a nossa família será fiel. Busquemos então essas sábias orientações que nós encontramos na Bíblia, daquele que nos amou e continua nos amando, pois Ele, o Pai, que sabe todas as coisas, que contribuem para o bem e a felicidade da família. Contribuamos para que a nossa família seja fiel, fiel a Deus, fiel ao próximo, fiel dentro da família. Que Deus possa sempre nos trazer essa perspectiva e esses valores, para que nós possamos sempre procurar sermos famílias que influenciam a sociedade. E famílias que influenciam a sociedade, sendo fiéis a Deus e a Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe.